ce n'è una che prende la luna. Bom dia, rapaziada. Partiu fazer trilha? Olha, rapaziada, como que tá o tempo? No. Bom dia, rapaziada. 7 horas da manhã e eu começando esse vídeo aqui porque no vídeo de hoje a gente vai na trilha do Tostão, que é aqui na minha cidade aqui, pra quem não sabe. Eu gravei esse vídeo aí, ó, o rolê que deu tudo errado. E a gente foi no Morro do Cristo daqui da minha cidade, um ponto turístico. E lá tem a trilha de Downhill. A gente sabia que tinha, só que a gente não sabia onde era. E estava fechado, rapaziada. Aí o cara falou que só tinha caminho se subisse pela trilha mesmo e descesse. Aí podia, mas por cima não podia. Então, eu e o Levi, a gente foi caçar essa trilha no mesmo dia, que é desse rolê aí de tarde. E a gente achou, rapaziada. A gente subiu metade e desceu só. E depois a gente chamou os moleques tudo aqui pra ir com nós. E, rapaziada, é uma trilha muito difícil e também perigosa, rapaziada. Então, tem que ir todos com as proteções. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, na hora que a gente vier lá descendo, vocês vão ver que não é uma trilha fácil. Meu objetivo é descer aquilo tudo sem cair, rapaziada. Vamos ver se eu vou conseguir ir sem cair, porque a última vez que a gente foi, eu e o Levi tomou um tomo, rapaziada. Isso pra você ver. E o ruim também, tempo meio nublado e vai estar provavelmente molhado. Então, lá tem muita raiz de árvore, essas coisas. É perigoso escorregar, rapaziada. Então, não vai sair também cheio de barro, mas isso aí é legal. E depois já tem que dar um trato no camelo pra começar outro vídeo, que vocês vão ver aí, rapaziada. Mas é isso aí, vamos ver se tá tudo certo, se ninguém cai, se ninguém machuca. Esse é o objetivo, rapaziada. Vamos embora lá. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem de Downhill, eu vou trazer vários outros vídeos de Downhill esse ano aí. Então, se inscreve aí, deixa seu like pra não perder mais um vídeozão top. Tava doido pra gravar esse vídeo pra vocês, rapaziada. E a gente conseguiu combinar com os moleques tudo aqui. E a gente vai fazer isso acontecer. Então, já se inscreve aí, deixa seu like. Estamos quase chegando a 600 inscritos, rapaziada. Então, já se inscreve aí e deixa um comentário aí também se você gostar. E sobre o que você achou da trilha, rapaziada. Agora, partiu pro vídeo e espero que dê tudo certo. Foi isso. Descendo pra trilha, rapaziada. Vou gravar só um pedacinho só pra vocês verem como estão nevoeiros. Olha os malucos, velho. Aí, ó, geral aí, ó. Dá um salve. Salvinho. Aí é o capacete dele. Aqui, ó, todas as proteções. Cadê coisa do ha-ha-ha, meu filho? Vou colar ainda. Ih, vai me dar um, né? Não. Ah, é? Aí, rapaziada, partiu a trilha. Ai. Descendo pra trilha, rapaziada. Plutôt c'est moi qui ai la caméra. Putain non ça c'est le premier. Ta femme grimpe même plus au rideau. Ma gueule c'est direct au grenier. J'ai pas la tête à lui plaire mais ma bite si. Moi j'aime bien les femmes fontaines. Elles te remplissent ta piscine. Non je déconne. Toujours un spliff au bec quand je décolle. Le rap et moi c'est pas ma tasse de thé. Je liquide comme Lipton. Les autres aiment petite souvent m'étonne. Mais forcément pas moi. Ici pas de comiqueur. À part toi, tu la bouges pas poteau, c'est que tu te prends la tête. Et BRZ encore un son que tu pourras entendre sur la tape. À force d'avoir né dans la mer, je crois bien que celui-ci c'est bouché. Gente, rapaziada, quando eu disse que a trilha era difícil, tava exagerando não, tava? Oi? Tava exagerando quando eu falei que era Tá difícil? nada, filho, o bagulho é doido. Olha só, tem ninguém que por isso aqui, eu vou descer aqui de cantinho mesmo. É os moleques aí, ó. É porque eu não filmei a subida, rapaziada, porque a subida, olha só como é que eu tô, filho. Tudo suado. A subida é mais difícil que a descida. Ô, Lucas aí, ó. Não dá pra ver como é que o negócio é, velho, mas... É, filho, é osso, ó. Vem aqui voado. E desce lá tem um paredão. Aqui, ó. Não, é aqui. Vai aqui? Vou pular não, tá doido? Quebrar uma perna aí, ó. É, vou descer devagarinho, com uma mão. A mini trilha tá bom já de pular. Rapaziada, assim, ó. Nunca vi uma trilha igual essa aqui, não. Olha só o naipe da parada. Trilha Tostão, Juiz de Fora. Quem desce aqui tudo, olha só como é que tem que subir, filho. Olha os caras ali. Olha a altura que a gente tá, rapaziada. Hã? Nossa, rapaziada. Nós já tá quase chegando, falta... 50 km mais ou menos. Falta bastante, mas nós já tá chegando. Depois já vou mudar ali pra visão da câmera e gravar tudo pra vocês, rapaziada. Próxima vez nós vem por cima aqui, só pra conhecer mesmo. E se é doido, tem umas partes que, rapaziada, que eu não vou descer, que não tem como. Não vou descer nada. Agora partiu. Aí, rapaziada, acabamos de descer aqui, subir aqui, graças a Deus. Deixa eu prestar. Calma aí, só mostrar aqui. Só mostrar aqui, rapaziada. Aí a descida aí, ó. Ó.
Aqui é o início. Isso não é coisa de Deus não, filho. É Morro do Cristo, não sei porquê, filho. Aí, rapaziada, neguinho tá peidando. Não, vamos ver quem que vai peidar hoje. Não, eu vou descer. Você vai descer por onde? Pela rua ou pela trilha? Ué, não sei, eu quero lugar desse. Você vai descer por onde? Pela rua ou pela trilha? Rua. Pela rua? Isso aqui é Morro do Cristo, Você vai descer pela rua ou pela trilha? Pela trilha, porra. Você vai descer pela rua ou pela trilha? Ó, eu tô falando que se o Gui não descer pela trilha, eu vou usar ele pelo resto da vida. Eu e o Les vai descer pela trilha. Vamos tirar uma foto. Rapaziada, só uma palhinha do vídeo que vai vir pela frente ainda. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve pra não perder o vídeozão, que eu vou gravar um vídeo só dessa vista aqui, ó. Então, já aperta no botão de se inscrever e deixa o seu like. E ativa as notificações pra quando eu postar um vídeo desse, vocês receberem na hora, rapaziada. Então, se inscreve aí que não tem o que perder. Seguinte, rapaziada, agora que já descansei, já tomamos um refrigerante já, agora que bate o medo que é descer a trilha. E pelo que a gente viu, rapaziada, é bem perigoso, bem difícil mesmo. Tem uma parte que a gente infelizmente vai descer empurrando, rapaziada. Então vou ter que dar um corte no vídeo, a gente vai descer empurrando, ou eu deixo aí passando. Só vai descer eu, Leves aí pela trilha aí, ó. O resto vai descer tudo pela rua. E é isso aí, rapaziada. Vai descer só eu e o Leves, então vambora, rapaziada. Descer aí, Deus nos proteja, dê tudo certo. É nóis. Tchau, rapaziada! Avec la peur, c'est le freestyle, petite caméra. Au premier j'étais en garde. Désolé mais tu peux rien faire quand la justice te rattrape. J'attaque en balle, laisse-les de cas gérer ce bail. Je veux pas de scandale, y'en a plus d'un que j'ai envie de crash. Taille, des rimes dans la pierre, même pas celle du cimetière. Attends, je suis censé me taire quand je vois que t'as Lucifer qui t'amène un enfer. Je peux pas me la fermer, je me sens cerné. Dans ce monde où je dors plus, je suis cerné. Faut faire ça, mais au m'enfermer pour me faire ma rondière. Un rapport, un indice sans fuite avec quel rapport, ici pas de fuite. Alors un mec là-dessus c'est tout. On a la vue sur tout. Un cadre peut tout changer. Si t'es en rêve, c'est dans la rue qu'on appuie. Si elle est en train de sortir du trou, on avait rendez-vous. Personne n'est venu. Attends, Chaka, c'est quoi cette prod de merde? Trouvez-moi le beatmaker, j'échange même sa vie comme de l'air. Trouver quelqu'un pour planquer le corps. Ah, c'est proche de l'air, les gars. Pas besoin de tirer la gueule. Retiens qu'il y a pas de délit légal. Avec mon pays, c'est plus la colle. Même là-dessus, je ramène du son. Attention, je suis loin d'être sobre. Faudra bien que j'avance t'absorbe. Car j'ai duré ta prod ensemble. Pas reconnu de BRZ. Ouais, l'équipe qui fout le spell. Je fais des victimes comme l'Espola. Et je fais chialer comme le gospel. Ah ouais, Jock, ça c'est la folie. Je donne des accos sur le volant. Me demande pas pourquoi fallait. Rien d'être trop loin quand tu vois loin. Chérie, pas. Nossa, rapaziada, olha só como é que é a trilha, mano. Tu sois célibataire, tout plus chez toi, à part ton or. Tiens, retourne ta chaise, voilà qu'un partenaire. Ouais, je t'avoue, j'ai rien de mature. Le Joker, c'est mon mentor, je vais pas mentir, je veux commentaire le plus loin de tous ces amateurs. Que du lourd qui m'entoure, vous êtes tous dans le collimateur. Y'aura rien pour les photos, seules les vraies valeurs m'attirent. En rapport, un indice sans fuite avec quel rapport, ici pas de fuite. Alors un mec là-dessus c'est tout. On a la vue sur tout. Un cadre peut tout changer. Si t'es en rêve, c'est dans la rue qu'on appuie. Si elle est en train de sortir du trou, on avait rendez-vous. Personne n'est venu.
Poto c'est moi qui ai la caméra. Putain non ça c'est le premier. Ta femme grimpe même plus au rideau. Ma gueule c'est direct au grenier. J'ai pas la tête à lui plaire mais ma bite si. Moi j'aime bien les femmes fontaines. Elles te remplissent ta piscine. Non je déconne. Toujours un spliff au bec quand je décolle. Le rap et moi c'est pas ma tasse de thé. Je liquide comme Lipton. Les autres MC souvent m'étonnent. Mais forcément pas moi. Ici pas de comiqueur. À part toi, tu la bouges pas poto, c'est que tu te prends la tête. Et BRZ encore un son que tu pourras entendre sur la tape. À force d'avoir le nez dans la merde, je crois bien que celui-ci c'est bouché. Je m'arrête pas de découper les MC, on m'appelle le boucher. Je m'en tape au point de lâcher des phases plus qu'évidentes. C'est un freestyle entre potes, rien à battre des dividendes. Ouais, paix à tous, venez au Garden qu'on se capte à l'occasion. Allez ciao, je passe le relais, c'était S et mon En rapport, un indice sans flûte avec quel rapport, ici pas de fuite. Alors un deck là-dessus c'est tout. On a la vue sur tout. Un cadre peut tout changer. Si t'es en haine, c'est dans la rue qu'on a appris ce qui est l'entrée, sortir du trou. On avait rendez-vous, personne n'est venu. C'était BRZ mon gars, les gars sont vraiment des cas. On est baba, faut arrêter les bails, nous jouons des grammes avant le drame. Faudrait se repentir avant de l'entendre retentir. C'est la cloche qui sonne la fête, tu vas entendre dire. J'inspire à être le meilleur dans ma vie pour mon bien. J'inspire une grande bouffée d'air tant que je le peux. Les minos c'est pas mon rôle gamin. Rapaziada. Desce aí, velho. Licença. Petite Ferbelec avec la peur. C'est le freestyle, petite caméra. Au premier j'étais en garde. Désolé mais tu peux rien faire quand. Deixa seu like, se inscreve no canal. Deixa seu like aí, rapaziada. Tamo junto. La justice te rattrape, j'attaque en balle. La scène de cas, j'ai respect. Je veux pas de scandale. Mais y'en a plus d'un que j'ai envie de crash. Mes rimes dans la pierre, même pas celle du cimetière. Attends, je suis censé me taire quand je vois que t'as Lucifer qui t'amène un enfer. Faut pas me la fermer, je me sens cerné. Dans ce monde où je dors plus, je suis cerné. Faut faire ça, mais on m'enfermer pour me faire ma bien. En rapport, un indice sans flûte avec quel rapport, ici pas de fuite. Alors un deck là-dessus c'est tout. On a la vue sur tout. Un cadre peut tout changer. Si t'es en haine, c'est dans la rue qu'on a appris ce qui est l'entrée, sortir du trou. On avait rendez-vous, personne n'est venu. Attends, Chaka, c'est quoi cette prod de merde? Trouvez-moi le beatmaker, j'échange même ça avec comme de l'air. Aí rapaziada, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou aí, ó, deixa seu like, se inscreve no canal pra me pedir mais um vídeo top. Ativa a notificação também, rapaziada, sempre que tiver vídeo novo, você será avisado. Me ajude aí a chegar a você sendo inscrito e fazer parte da família WB, rapaziada. Clique no botão se inscrever aí embaixo. E espero que vocês tenham gostado, vou trazer novos vídeos de trilha aí pro canal. E é isso aí, rapaziada. Se inscreve pra me pedir um vídeo de trilha também que eu vou trazer mais pra frente. E espero que vocês tenham gostado aí da descida e achado maneiro, rapaziada. É isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!